Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar, na verdade, a continuação de um vídeo anterior que a gente fez. A gente tinha feito um vídeo sobre índice, comentando algumas dicas e truques sobre o mini índice, e o pessoal gostou pra caramba, e aí pediu para fazer do dólar. A gente vai fazer também hoje, falando algumas coisas sobre o contrato futuro de dólar que elas vão além do óbvio. Eu vou trazer alguns pontos para vocês, como por exemplo, os melhores horários, como que a gente relaciona o dólar com outros ativos, por exemplo, e são coisas que além do gráfico vão te ajudar muito ali na hora que você for operar o dólar. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre horário. O dólar futuro ele negocia de 9 até as 18 horas, mas ele tem algumas janelas de tempo que são muito importantes. A primeira janela de tempo é também uma janela de tempo que é importante para o mini índice, que é às 10h30 da manhã que a gente tem a abertura do mercado americano. Uma coisa que é legal, a gente já fez um vídeo sobre isso no canal, comentando que quando você está operando o dólar, na verdade você está operando o real contra o dólar, Na verdade você está operando o USD-BRL. O USD, que é o dólar, é a moeda base, e o BRL é a moeda cotação. Então sempre que você vai comprar dólares, você vende reais, e sempre que você vai vender dólares, você compra reais. Por conta disso, o dólar ele é uma referência para a gente. E a abertura do mercado americano, ela pode sim impactar bastante no movimento dos mercados que a gente acompanha por aqui. O dólar ele tem um outro ponto muito interessante, ele tem uma taxa chamada PTAX. A PTAX ela vale a gente fazer um vídeo depois só sobre o PTAX, que ela é basicamente uma taxa de dólares de referência. E aí ela é usada como referência de contrato de exportação, importação. A PTAX do mês, que é a última PTAX, ela é sempre mais importante porque ela é a cotação na qual vários contratos são fixados. Enfim, é um assunto bastante complexo que não é do escopo desse vídeo. Mas a gente precisa entender quais são os horários em que a PTAX é calculada. Ela é calculada em 4 janelas diferentes, Então, basicamente, você tem o Banco Central consultando os dealers, então tem espaços de 10 minutos e os dealers têm entre 2 e 3 minutos para poder dar quais são as cotações que eles estão negociando, comprando e vendendo dólares. E aí, então a gente tem as janelas de PTAX. A primeira janela da PTAX, ela acontece entre 10 e 10 e 10. Nesse horário você tem uma primeira consulta de uma PTAX, depois a segunda janela é entre 11 e 11 e 10, a terceira janela é entre meio-dia e meio-dia e 10, e a quarta janela, que é fixada a PTAX, é entre 13 e 13 e 10. Por que eu estou comentando esses horários com vocês? Esses horários são importantes porque, naturalmente, como são os horários de consulta do Banco Central com relação ao dólar, a gente pode sim ter um aumento de intensidade, um aumento de volatilidade na negociação desses períodos, justamente porque os players eles sabem que aquela PTAX vai ser formada, e que a PTAX final vai ser uma média dessas PTAX, então naturalmente eles podem tentar jogar o preço para cima, tentar jogar o preço para baixo, de acordo ali com a intenção do mercado e qual que é o cenário que o mercado está projetando, porque eles sabem que nessas janelas de tempo o preço do dólar vai ser muito importante para depois fixar a PTAX. Então é importante ficar ligado. Lembrando, entre 10 e 10 e 10, 11 e 11 e 10, meio-dia e 10 e 1 e 1 e 10. E uma outra coisa que é importante também, outro horário que vale a pena você ficar atento é o horário ali entre 3h50 da tarde e 4 horas da tarde, que é justamente o horário que é calculado o famoso ajuste diário. A gente já comentou sobre ajuste no vídeo que a gente fez sobre o mini dólar, mas basicamente ele é o valor do dólar que é uma referência para quem vai ficar posicionado para o dia seguinte. Então, naturalmente, também você pode ter players defendendo essa região de ajuste. Porque pensa na lógica de um grande player, que ele vai ficar posicionado no dólar de um dia para o outro. Esse cara, ele está posicionado, por exemplo, ele está comprado no dólar, se o ajuste vier ali para um preço muito baixo, ele vai ter que pagar esse ajuste. Ele vai ter que ter um débito em conta para poder ficar posicionado no dia seguinte. E isso aí não é legal. Do mesmo modo, se ele está comprado e o ajuste vai ficar bem acima do preço dele, ele vai receber um crédito. Lembra que pensando numa lógica de tesourarias, fundos, etc., esse débito que você toma do ajuste ele é negativo, porque ele é um dinheiro que você poderia ter aplicado em outras coisas, você poderia estar posicionado em outros ativos. Então, naturalmente, óbvio, é muito difícil a gente dizer o que o player vai fazer, o que ele não vai fazer. Naturalmente, essas regiões elas podem sim ser defendidas. E uma outra coisa que é importante, que é básico, mas é sempre importante lembrar, que são os indicadores econômicos. Vários indicadores que a gente acompanha no índice, igual eu comentei com vocês, também são importantes no dólar. O mercado ele é de uma certa forma integrado, os mercados do mundo inteiro são integrados, então eles são impactados com isso. Principalmente ali no caso do dólar, é importante também a gente acompanhar de perto a balança comercial. Porque justamente o desequilíbrio entre importações, exportações, essa relação de importações e exportações, eles vão ditar
qual que é a parte do fluxo que você está vindo para o país. Então, se está entrando mais dólares no país, se está saindo dólares no país, como que estão essas interações, a balança comercial é muito importante de você acompanhar. Agora que a gente já falou dos horários, eu vou falar de um outro ponto muito interessante. Lá no vídeo que a gente fez sobre índice, eu mostrei um estudo de um cara chamado Adam Grimes, que ele tem um livro chamado The Art and Science of Technical Analysis. E ele relaciona como que é o horário do dia do S&P 500 com a amplitude dos movimentos, volume, etc. A gente fez esse estudo para o índice no último vídeo, o pessoal gostou pra caramba, então também resolvemos fazer para o dólar. Eu vou pedir para a Gabi colocar na tela esse estudo do S&P 500 e agora eu vou mostrar para vocês o estudo que eu tinha feito sobre o dólar. Olha que interessante, quando a gente fez o estudo do índice, a gente estava comentando, né? Acho que o primeiro ponto, é importante lembrar que o mercado tem sempre aquele ditado, operar de manhã é melhor do que operar à tarde, mas é sempre legal a gente se questionar o porquê que essas frases de mercado, esses ditados de mercado, eles acontecem. E aí eu estou mostrando para vocês com os dados. No caso do índice futuro, se vocês se lembram, a gente tinha um aumento na quantidade de contratos negociados muito grande perto das 10 horas, porque é justamente o horário que o mercado de ações abre. Lembrando, o mercado de futuros ele abre antes. No caso do dólar, olha que interessante, eu vou botar na tela aqui para vocês, e ele basicamente ele começa o dia com um volume muito alto e vai reduzindo de hora em hora. Então, 9 horas é o horário que a gente tem maior quantidade de contratos de dólar negociado e ele vai diminuindo. Lembra que eu falei com vocês que o ajuste é negociado entre 3h50 e as 16 horas e que poderia ter alguma defesa de preço e etc. dos players? Isso a gente consegue ver na quantidade de contratos. Se vocês forem olhar, na barrinha que tem das 3 horas, você tem um aumento que é maior do que as 2 horas anteriores. Aqui a gente está falando entre 3 e 4, mas esse aumento ele é bastante caracterizado nos 10 minutos finais ali, que é justamente a atuação, né, a intensificação de negociação que a gente tem justamente por essa briga do ajuste, que você consegue observar aqui. E mais uma vez, é muito legal como que a gente consegue relacionar a quantidade de contratos que é negociada com a da hora com a amplitude de movimentos por hora. Então, se você for notar, às 9 horas a gente tem a maior quantidade de contratos negociados, e também, ali às 9 horas, a gente tem uma maior amplitude de movimento. Peguei em média ali, mais ou menos a média desse ano, que está cerca de 30 pontos, 35 pontos ali. Lembrando, amplitude de uma hora inteira, tá? Não amplitude de uma barra. Então é muito interessante a gente constatar que, sim, faz sentido você pensar que de manhã a gente consegue ter mais volatilidade. Não quer dizer que você não vai operar à tarde, você pode operar à tarde, mas é muito importante você alinhar suas expectativas. Ou seja, geralmente, você precisa entender que geralmente à tarde a gente tem uma amplitude menor de negociação. E aí você às vezes vai ser mais cauteloso, você vai procurar ter mais paciência e poder adequar, você vai adequar o objetivo das suas operações com a volatilidade esperada daquele horário. Depois, eu fiz um estudo aqui interessante. A gente sempre acompanha, quando a gente vai operar dólar, geralmente a gente não acompanha só o dólar. A gente acompanha vários ativos, várias classes de ativos diferentes. É muito importante lembrar que os mercados hoje em dia eles estão cada vez mais integrados. Antigamente, se você for ver os operadores de dólar antigo, eles comentavam que às vezes acontecia alguma coisa lá nos Estados Unidos e várias horas depois, vários minutos depois, a coisa repercutia aqui. Hoje em dia, pensa que é tudo informatizado, você tem robôs de arbitragem, então as coisas elas não podem destoar tanto assim dos movimentos que estão acontecendo lá fora. Óbvio, tem algumas janelas que isso destoa, por questões ali micro, macro e etc., mas geralmente você consegue acompanhar as correlações. A primeira correlação que eu trago para vocês é do dólar contra o Ibov. Se você for observar, geralmente quando você tem um dólar para baixo, você tem um Ibov para cima. Quando você tem um Ibov para cima, você tem um dólar para baixo. Lembra que eu falei que o SDBRL é moeda base e moeda cotação? A gente precisa ter em mente que quando a cotação do dólar sobe, né, o SDBRL sobe, significa que a gente tem uma valorização do dólar em relação ao real, e o real está perdendo força. Quando a gente tem um SDBRL para baixo, significa que o real está ganhando força e o dólar está perdendo força. Aí é aquela coisa, a gente pode discutir em alguns cenários, de fato o dólar que está ganhando muita força ou perdendo força, e tem outros cenários que o real está se destacando em relação ao dólar. Mas de uma maneira geral, a gente consegue acompanhar que sim, quando você tem ali quando você tem um aumento no Ibov, faz sentido você pensar em uma entrada de dólares e um aumento no fluxo de dólares que joga a cotação para baixo. Né? Lembrando, quando o dólar entra no Brasil, ele tende a jogar essa cotação para baixo, quando o dólar sai no Brasil, o preço do dólar fica mais caro e aí ele sobe. É uma dinâmica básica de oferta e demanda. E aí você fala, beleza, a gente costuma falar que dessa relação entre dólar e bolsa, se a bolsa sobe, o dólar cai,
mas eu sempre gosto de trazer isso para vocês com números. Eu trouxe para vocês um outro gráfico que eu vou colocar na tela, que mostra o coeficiente de correlação entre o dólar e o real. Esse coeficiente ele é o coeficiente de correlação de Pearson, ele usa variância, desvio padrão, mas são coisas que a gente não vale a pena comentar aqui na parte estatística. O que você precisa entender é que é o seguinte, quando essa correlação ela é negativa e ela é muito próxima de -1, significa que quando um ativo sobe, o outro ativo parece ter uma tendência a cair. Quando essa correlação está bem próxima de 1, significa que quando um ativo sobe, a gente pode estabelecer uma relação que o outro ativo também deve subir. Se você for observar no gráfico, a correlação, o coeficiente de correlação do IBOV com o dólar, ele permanece muito tempo no período negativo. Óbvio que em alguns momentos ali ele chega perto de 0, e aí eles estão descorrelacionados. Mas se você for observar na imagem, a gente fica por um grande período de tempo abaixo ali de -0,6. Então mostrando que faz sentido a gente pensar nessa ideia de correlações. Só tome muito, muito, muito cuidado, porque em alguns períodos essa correlação ela é perdida ou né, a magnitude dos movimentos não é a mesma. Não é que você vai simplesmente porque o IBOV está subindo, você vai vender o dólar. Não é bem assim. Mas você consegue sentir se as coisas estão indo dentro do esperado ou se alguma coisa está destoando. Se isso começar a destoar, aí a gente vai procurar qual que é o motivo. Será que a gente tem algum microfundamento no Brasil? Será que a gente tem algum aspecto macro lá fora que não está sendo colocado no preço? Como que estão essas dinâmicas? É importante a gente acompanhar. A outra correlação que eu mostro com vocês é o seguinte. Lembra que eu falei, né? O SDBRL é o dólar contra o real. A cotação ela pode cair simplesmente por uma valorização do real ou por uma desvalorização do dólar. Então, é muito, muito importante a gente acompanhar o DXY. O DXY, para quem não sabe, ele é um índice que ele é calculado entre várias moedas, né? Na verdade é o dólar contra uma cesta de moedas, e aí você calcula como se fosse uma força do dólar no mundo, tá? O DXY, eu trago para vocês uma imagem, quais são as moedas que compõem o DXY. O euro ele tem cerca de 60% de peso no DXY, o iene tem cerca de 13% de peso no DXY, a libra tem cerca de 12% de peso no DXY e o dólar canadense ali cerca de 9%. A gente tem a coroa sueca com 4% e o franco suíço com 3%. E aí eu trago para vocês uma imagem comparando ali o DXY contra a paridade do dólar real. Olha que interessante, né? Em alguns períodos aqui da história, e depois a gente pode comentar, e vale a pena depois fazer um vídeo sobre Intermarket Analysis comentando ali sobre o período da época da pandemia, mas de uma maneira geral, quando você tem um DXY para cima, você tende a ter uma cotação do dólar contra o real para cima também, ou seja, o dólar ganhando força perante o real. Se o dólar está ganhando força no mundo, é muito pouco provável que a gente descole. Em alguns períodos a gente descola, né, e aí o DXY e o SDBRL eles podem andar para caminhos diferentes, mas faz sentido na maior parte do tempo você pelo menos acompanhar como que está o movimento técnico do DXY para você também ter uma percepção, um sentimento com relação ao dólar. Lembrando, em alguns períodos isso vai descolar, mas na maior parte dos períodos você consegue acompanhar uma relação entre os dois. E aí, mais uma vez, vamos trazer a parte ali do coeficiente de correlação. Aqui você vai ver que em alguns momentos essa correlação ela é perdida, e é interessante a gente acompanhar, né? Teve ali a época da pandemia que essa correlação foi perdida, mas na maior parte do tempo a gente permanece com o coeficiente de correlação acima de 0,5, acima de 0,6 na verdade ali, que mostrando que faz sentido a gente pensar na correlação entre a força do dólar no mundo, que é o DXY, e o SDBRL. A gente precisa lembrar, né, a maior parte das transações do mundo ela acontece em dólar. A moeda brasileira ela tem muita pouca representatividade com relação às outras moedas ao redor do mundo. E como que a gente consegue pensar o dólar com relação aos outros pares de moeda? A gente comparou o dólar com relação ao DXY, que é o índice dólar, e agora eu trouxe para vocês a comparação das correlações contra o euro, contra o dólar australiano, contra o peso mexicano e contra a moeda sul-africana. Por que eu trouxe essas moedas aqui especificamente? O euro contra o dólar ele tem um peso muito grande no DXY, é cerca de 60% do DXY. Então, naturalmente, você consegue ver ali alguns momentos de correlação, alguns momentos que essa correlação é perdida. Eu trouxe os dólar australiano, peso mexicano e a moeda sul-africana porque são países que tendem a ter características de economia muito próximas da nossa.
né? Teve um período, por exemplo, que era muito comum no Brasil você operar o dólar tendo como um parâmetro também de correlação a moeda da Austrália. É um país que ele também tem uma característica de ser um exportador de commodities, assim como a gente, então faz sentido às vezes estabelecer essas relações. É muito legal, porque assim, o mercado ele tem temas, a gente sempre fala isso, né? O mercado se move por alguns temas. Existem momentos que o tema principal ele é um tema macro, então basicamente a nossa bolsa, a nossa moeda, ela está andando segundo a temática macro que a gente está seguindo, e tem alguns momentos que a nossa bolsa e a nossa moeda, elas andam por questões internas, então por questões que são particulares do Brasil, né? As nossas idiosincrasias, digamos assim. E é importante a gente acompanhar essas outras moedas para ter uma noção. A gente está seguindo um determinado tema macro, dado o tema macro, como que a nossa moeda poderia reagir? Ou não, agora o principal, né, o que a gente está focando é alguma questão particular do Brasil. Às vezes a política interfere nesse sentido, por exemplo, e aí você começa a acompanhar algumas pautas brasileiras. Então é legal também acompanhar esses pares, por exemplo, para você ter uma relação, para você ter uma noção, né, de temas que estão sendo operados pelo mercado. E por fim, eu quero falar com vocês da relação entre a paridade dólar-real e as commodities. Mas aí você se pergunta, por que eu devo acompanhar as commodities? A gente precisa lembrar que a matriz de exportação no Brasil de commodities é bastante forte. Então a gente exporta minério, soja e etc. Então faz sim sentido você pensar que a cotação das commodities pode impactar o fluxo de dólar no Brasil. Eu trago para vocês na imagem, comparando o CRB com o SDBRL. O CRB, para quem não conhece, é um índice da Thomson Reuters, que ele é como se fosse um índice de preço das commodities. Se você for observar na imagem, quando a gente tem um CRB para cima, por um período de tempo, a gente tende a ter um SDBRL para baixo. O que isso significa, né? O SDBRL para baixo, lembrando, isso aí significa que o real está ganhando força com relação ao dólar americano. Se a gente exporta muita commodity, né, o preço das commodities estão subindo e a gente exporta muita commodity, naturalmente a gente tem um fluxo de dólares aqui para o Brasil que faz com que a cotação vá para baixo. Lembrando, em alguns períodos a gente tem um descolamento disso, é importante ficar atento com essa questão, mas em vários e vários períodos do tempo a gente tem essa correlação acontecendo. Tá? Eu trago aqui para vocês também o coeficiente de correlação. Vocês veem que essa correlação ela não é tão bem estabelecida igual as outras classes de ativos que eu trouxe para vocês, mas de uma maneira geral a cotação ela fica negativamente correlacionada na maior parte do tempo. Ou seja, o CRB para cima, a gente tem um SDBRL para baixo. E aí uma outra coisa, né? Falando aí de quem opera no intraday. Eu trouxe para vocês no vídeo de índice uma imagem muito legal e que vale a pena a gente olhar para o dólar também, que é a distribuição dos retornos. Ou seja, o fechamento em relação ao fechamento anterior. Se a gente pega uma série de tempos ali, uma série de tempo de vários e vários dados, como que fica essa distribuição de fechamentos em relação a fechamentos anteriores? Se você vê na imagem, o dólar é bastante parecido com o índice nesse sentido. O que eu estou querendo dizer, né? Às vezes a gente tem dias em que o dólar está subindo 3%, 3,5%, ou está caindo 3%, 3,5%. Aqui no caso até da amostra que eu peguei para vocês de 2021 para cá, a gente não vê isso acontecendo, mas vamos puxar ali para 2% de alta e 2% de queda. Eu vejo muita gente na sala, às vezes depois de um movimento de 2% de alta, achando que a gente vai conseguir pegar uma compra até 4% de alta, até 4,5% de alta. Ou a gente vê o dólar caindo 2% e a galera achando que vale a pena a gente continuar vendendo até 3,5%, 4% de queda. A maioria da distribuição, a maioria dos retornos do dólar fica ali entre menos 2 e mais 2,5, mais ou menos. É só para a gente ter uma noção, né, de qual que é a realidade da volatilidade que a gente encontra dentro do dólar. Isso aqui eu acredito que é muito, muito importante, tá? Para justamente a gente alinhar expectativas. Se você for notar, geralmente quem é um trader mais profissional, né, você tem ali o dólar subindo 2%, esse cara ele não vai ter uma expectativa de que ele vai conseguir fazer uma operação para 4% de alta, 4,5% de alta. Isso às vezes é uma coisa que o iniciante ele peca bastante. A gente fala que é muito importante operar a tendência, e a gente opera, na maior parte das vezes, a favor da tendência. Mas isso não significa que a gente vai simplesmente fechar o olho e sair operando a favor da tendência durante todo o dia. Né? Às vezes vai chegar em algum momento que a gente vai enxergar que o dólar está um pouco estressado. Não quer dizer que a gente vai fazer uma operação contra a tendência, mas quer dizer que a gente vai pisar no freio, que a gente vai parar de fazer as compras ou parar de fazer as vendas, por exemplo, e esperar um melhor cenário ou até mesmo dar o dia por encerrado. Né? A gente precisa saber que tem alguns dias, lembra que eu mostrei para vocês a amplitude dos movimentos?
né? Às vezes, sei lá, 3, 4 horas da tarde, às vezes o dia ele não tem uma definição de tendência muito clara, ou você já está muito estressado por um lado, às vezes vai ficar difícil você fazer alguma coisa. Isso é importante para você alinhar a expectativa, né, dentro ali do que você vai fazer na sua parte operacional. Então, pessoal, esse aí é o nosso vídeo sobre dicas e truques do mini dólar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de olhar o vídeo que a gente gravou lá sobre o índice. Eu espero que isso aí te ajude no dia a dia. Valeu e tchau, tchau!